dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficara verdinha. Sentei-me então ao seu lado a fim de ver com cuidado. Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda, de um menininho tenho orelha ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de peras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos. Das conversas de crianças obscuras ao adulto, compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que me disse o homem de verdes orelhas, me disse no campo de ovelhas. Tudo o que a gente faz na vida exige planejamento, desde o que se vai fazer para o almoço até a carreira profissional. As instituições educativas não fogem à regra. Uma parte importante do trabalho do professor é a tomada de decisões sobre o que se vai propor às crianças, ou seja, sobre o planejamento. O compromisso é o de buscar coerência entre o que se pretende trabalhar e as reais necessidades e possibilidades. O objetivo da série Letra Viva é discutir práticas pedagógicas que contribuam para a alfabetização e para o desenvolvimento de diferentes linguagens. Neste programa, vamos conhecer o que pensam sobre planejamento diferentes protagonistas do processo educativo. Como o assunto em discussão neste episódio é planejamento, nada melhor do que começar ouvindo alguns professores sobre o tema. Eu gostaria de saber o que mudou nas propostas de planejamento nos últimos anos. Quando eu começo a lembrar dos meus planejamentos, eu vejo assim, quem determinava o planejamento era o livro didático, né? Que determinava, a gente faz isso, depois faz aquilo, quer dizer, e sempre é um adulto que determina o que a criança vai aprender e como ela vai aprender. Quer dizer, ela era ignorada. Hoje, né, passado nesses últimos 20 anos, eu tenho visto assim que a necessidade da gente considerar os saberes das crianças para poder organizar o planejamento, né? Que esse é o nosso ponto de partida, né? Porque antigamente a gente acreditava que as crianças não sabiam nada e que iriam aprender com a gente, com esse planejamento que já estava posto e que muitas vezes se repetiam ano após ano, né? E que hoje a gente já tem claro que para a gente organizar uma proposta pedagógica a gente precisa considerar o que a gente discute coletivamente, né? Ver o que a gente realmente vai fazer em função das necessidades das crianças, do que elas precisam aprender e registrar isso num documento, né, colocando o que realmente a gente vai fazer e não ficar naquele planejamento fantasioso para inglês ver, né? Você sabe, Rosa, isso que você está falando na educação infantil, principalmente se eu pensar nas crianças menores, né, que é o contexto que eu estou vivendo hoje, é mais sério ainda, né, porque nós partíamos de um princípio onde a criança só ia para essa instituição para ser cuidada, para tomar banho, para trocar fraldas. E hoje, o que a gente está vivenciando, né, é trazer a criança para esse movimento de ser a protagonista de um processo, de um trabalho pedagógico efetivo, faz com que a gente tenha que acreditar que essa criança pensa, que mesmo sendo muito pequena ela pode aprender muitas coisas, né? Então acho que esse tem um componente a mais, né, para modificar. Essa passagem para esse paradigma é muito importante. E isso só pode se consolidar quando os professores podem efetivamente sentar juntos, que ainda é uma conquista a ser considerada nessa modalidade, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar que o horário coletivo, para nós, durante muitos anos, se constituiu num desafio que era algo que a gente queria muito para estudar, não é uma coisa a mais, mas é algo que vem para nos ajudar a pensar, a planejar melhor o nosso trabalho. Uma das dúvidas que paira sobre a nossa cabeça durante a nossa formação continuada, durante o trabalho como educador, é sobre o planejamento. O que é realmente necessário planejar? Existe uma forma única
de se planejar? Eu tenho entendido ultimamente que o planejamento é a hipótese dos professores sobre como é que a gente acha que vai acontecer. O que a gente espera que os alunos aprendam e então como é que a gente se organiza para favorecer que essa aprendizagem aconteça. Por exemplo, se eu espero que os alunos escrevam autonomamente, acreditem que podem escrever, eu organizo na minha rotina momentos que as crianças possam escrever a partir das suas próprias hipóteses. Hoje nós vamos fazer uma lista de brincadeiras. Estão lembrados daquelas brincadeiras que nós fizemos no pátio? Só um por vez. Ju, quais foram as brincadeiras que a gente fez? Futebol. Elástico, pula pneu, duro mole, rola pneu. E pula pneu, não é? Isso. Então a atividade vai ser a seguinte: eu vou ditar essas brincadeiras e vocês vão escrever aí uma embaixo da outra, tá bom? Se eu quero que os alunos conheçam uma diversidade, uma variedade boa de textos e de formas diferentes de se ler, eu organizo, então, na minha rotina, momentos onde eu vou ler diferentes textos de diferentes formas e com diferentes funções. Não é isso que eu quero que eles aprendam? Então, o planejamento tem que revelar todas essas expectativas, considerando as possibilidades dos aprendizes, dos alunos, das crianças, dos meninos e das meninas. Por exemplo, a leitura diária do professor, né? Então, quanto tempo eu vou gastar para fazer isso, dependendo da faixa etária das crianças, né? O local que eu vou fazer essa leitura, então um dia dentro da sala, outro dia embaixo da árvore, outro dia num outro cantinho escolhido pelas crianças. Por exemplo, se eu vou trabalhar com projetos, eu não vou trabalhar com projetos todos os dias, vou trabalhar alguns dias da semana, né? Então a gente precisa, no planejamento, revelar tanto essa organização do tempo quanto a organização do espaço, né? E aí a gente fala em planejamento, parece que é uma coisa que tem que ser algo que é muito grandioso e que precisa ser planejado. Na verdade, as situações mais simples também têm que ser planejadas. Quando a gente fala de educação infantil, aparecem muito mais essas coisas menores, pequenas, que a gente não dá valor às vezes e elas são fundamentais. A recepção da criança, quando ela entra na instituição, como é que vai ser? É período de adaptação? É começo? É início dela? É início de uma só? Como é que eu faço com o grupo para receber esta uma só? Né? Para a inclusão deste novo? Vou fazer cantos, vou receber no pátio, vou receber na sala. E essas situações são super importantes, se você considerar ainda mais na educação infantil, que as crianças precisam mesmo de um roteiro seguro para saber onde elas estão. E outra coisa que você vai colocando, Rosa, você vai dizendo o tempo todo assim, as crianças vão fazendo isso junto, a gente vai planejando isso junto, tal, é perceber que envolver as crianças nas propostas não só faz toda a diferença de como as coisas vão se encaminhar e vão ser finalizadas, mas também que é parte do seu planejamento que as crianças participem de tudo, justamente porque você sabe da importância dessa participação. Como se pode ver, o planejamento precisa estar sempre na pauta das reuniões pedagógicas. Mas será que essa é uma prática comum? Todas nós já participamos inúmeras vezes daquelas semanas de planejamento no início do ano. E a gente tinha a impressão que a gente tinha que planejar tudo, porque ia ser a última vez na existência que a gente ia sentar para pensar o que ia acontecer durante o ano. E a pergunta é, o que a equipe de professores pode antecipar no início de cada ano e o que ela precisa ir pensando no decorrer de todo o ano letivo? O que eu posso, com os meus pares, com os colegas, por exemplo, no caso da língua, eu posso definir junto com a equipe quais são os gêneros que estarão presentes em cada ano e em todos os anos. E o interessante nesse momento é que eu também posso ir antecipando o que o meu grupo vai conhecer no ano seguinte e já vou trazendo essas experiências para o meu planejamento semanal. E uma outra questão é, e o que eu tenho que ir, como eu vou alimentando esse planejamento e essa reflexão durante todo o ano?
o que está dando certo, o que está confirmado, o que não foi confirmado, deu errado e a gente precisa sentar e voltar a planejar. O que surgiu de inusitado e não previsto que a gente precisa acolher? O que surgiu que a gente não deve acolher? Porque se a gente ficar acolhendo tudo, acolhe e nunca dá conta de fazer aquilo que a gente tinha pensado anteriormente. Você está falando, assim, está me dando uma sensação de movimento, né? Porque essa reflexão, ela tem esse caráter, né, de movimento. Ou seja, eu parto de um momento anterior, faço uma reflexão do que eu mantenho, do que fica, do que não fica, ou seja, faço uma pré-seleção, né? E durante o dia a dia, a organização do trabalho cotidiano, eu vou verificando se mesmo aquilo que não deu certo num determinado contexto com determinadas crianças, pode ter um outro resultado. Então, eu estava achando que ia ser difícil eles perceberem isso, mas eu estou começando a... Estão percebendo. Então, eu estava lendo para eles, essa daqui, ó, é da Clarice Lispector, Quase de Verdade, e esse aqui, ó, começa, era uma vez eu. Então, o que tem de diferente aí? O que vocês acham disso, né? E a Clarice escreve de um jeito diferente. Qual a importância do registro e sua contribuição para o planejamento? Bom, eu creio que nós estamos na década do registro, né? Todo professor já participou de situações de formação, de discussão, onde a gente defende o registro como uma das ferramentas mais importantes para a formação do professor. Escrever tudo que você faz, né? Colocar, arranjar um caderno e vai lá e coloca, né? Que a gente chama de diário, as suas emoções, as suas frustrações, o que deu certo, o que não deu certo, né? E você vai escrevendo aquilo, porque depois você tem... porque a gente tem a mania de dizer que está tudo na cabeça, né? E, na verdade, quando você escreve, você... fala, puxa, já ao escrever você fala, eu poderia ter feito diferente. E eu percebo assim, que quando eu tenho mais tempo para escrever, né, as minhas aulas saem melhores. Porque eu penso nas perguntas que eu vou fazer, né, as perguntas saem melhores. E que quando eu não tenho muito tempo, que eu planejo o básico necessário, né, as aulas não são tão produtivas para as crianças. É importante lembrar... Primeiro, que existem várias formas e várias funções para o registro. Primeiro, eu posso registrar junto com os professores, que é um planejamento mais descritivo daquilo que a gente espera, das ações. Também eu posso ir fazendo registros reflexivos para poder pensar sobre como isso está acontecendo, se eu estou validando ou não aquilo que foi decidido coletivamente. Uma coisa importante, registrar faz com que a gente segure a experiência para pensar sobre ela. Faz com que a gente, ao escrever, organize os nossos argumentos, veja as contradições, pense sobre o realizado e se declare naquele registro escrito. Porém, é bom sempre lembrar que são formas muito pessoais. Alguns professores precisam escrever textos imensos, uma conversa longa consigo mesmo. Outros são mais objetivos. Outros vão fazendo anotações no seu caderno, nos cantos, nas pontas, nos pedacinhos de folha. E o mais importante disso tudo é a função. Escrever para pensar sobre o que fez. Eu acho isso inegociável. Escrever não é tarefa fácil, mas muitos professores consideram que escrever é um dom. E, na realidade, escrever é uma capacidade que pode ser desenvolvida e que requer exercício. Só que nesse exercício você tem que se expor, colocar as suas dificuldades, as suas limitações, se deparar com práticas que não são condizentes com as reais necessidades dos alunos. Isso faz com que alguns professores recuem quanto à produção escrita. Mas é importante salientar que, num processo coletivo de discussão sobre a importância do registro escrito, os professores vão compartilhando seus medos e vão avançando na medida que se expõem e sabem que não estão sendo avaliados, que errar é necessário para que se acerte. Os trabalhos realizados tanto na formação inicial quanto na formação continuada
revelam o quanto os professores crescem ao dividirem, ao compartilharem as suas atividades, ao perceberem que os seus erros são os erros de outros companheiros. E mais importante do que isso, é os professores considerarem o registro escrito não como uma atividade somente dos grupos de formação, mas como uma atividade de sua prática diária em sala de aula. Como a gente vê, o registro contribui não só para que se ofereça uma proposta pedagógica de qualidade para as crianças, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores. Eu gostaria de saber qual a relação entre registro, planejamento e avaliação. Bom, eu não sei se dá para separar essas três coisas, porque as coisas não são tão lineares assim. A gente pensava que começava com planejamento, depois registrava e avaliava. Na verdade, é uma coisa, uma relação simultânea. Quando você tem alguma intencionalidade quando você começa o ano. Mas é a partir de uma avaliação, do conhecimento que as crianças trazem, é que você traça melhor os seus objetivos, em relação às áreas. As ações do professor também precisam, de uma avaliação, de um registro para adequar às necessidades das crianças. Isso também é um aprendizado longo, Ninguém nasceu sabendo fazer registros e tal. E o registro é isso mesmo, ele vai te dando suporte para se distanciar das coisas e pensar nelas. E aí lembro também que a Débora foi contando um pouco assim, tem várias maneiras, tem várias situações, tem várias funções para registro, Por exemplo, eu tenho um aqui que é meu do dia a dia, ele é mais pontual. Então, assim, foi uma atividade que eu fiz e daí, depois dela, eu conto para mim mesma o que foi que eu gostei, o que foi que eu não gostei. Então, tive que modificar a atividade, pois estava muito lenta e mesmo assim, e aí eu conto um pouco as parcerias que eu fiz, os agrupamentos e tal. Então, isso era para mim, é pontual, é desta atividade. Eu tenho, por exemplo, esse outro tipo de registro que eu também não faço o tempo todo, São momentos que eu escolho para fazer, que eu escrevi para as minhas amigas, que fizeram parte do projeto de implementação também dos cantos na sala. Eu vou ler um trechinho para vocês. Foi interessante confrontar as ideias iniciais com as finais. Eles formularam conclusões a respeito de coisas que eu nem havia explorado no vídeo, como, por exemplo, quem escolhia o lugar para brincar, quem escolhia o tema do canto, que podiam mudar de brincadeira e como faziam para isso. Foi muito rica a nossa discussão. Acabamos elegendo a casinha e as outras turmas elegeram o mercado e cabeleireiro. Estamos nesse momento de construção, euforia, prazer e fazendo um pouquinho de cada vez. Estou menos ansiosa e deixando as crianças me ensinarem mais sobre brincar. Elas têm boas soluções para os problemas dos adultos também. Por exemplo, elas ficaram muito menos preocupadas do que eu com as mesas e as cadeiras pesadas. E me disseram, não tem problema, é só pôr um pouquinho para lá, outro para cá, que sobra espaço. Você sabe que você vai solucionando uma situação, que a professora colocou para nós, que é assim, você tinha um patamar, que era o planejamento, e você, ao mesmo tempo, quando faz esse planejamento, você tem um aspecto, um caráter mais descritivo, do que você pretende, e a partir desse descritivo e do que de fato aconteceu é que você vai para um reflexivo. Então, é tudo muito junto, na verdade não está tão fechadinho. Uma coisa muito interessante do registro é que ele é em si formativo. Quando a gente registra, quando a gente escreve, quando a gente se declara, quando a gente organiza o nosso planejamento e todas as outras formas de escrever, a gente está se formando. Então, nós estamos falando de um processo que envolve planejar, registrar e avaliar continuamente. Não é um processo simples, ele é difícil, doloroso, ele envolve a minha própria história como aluno, que não me deixou à vontade com a escrita. Mas parece, pelo que a Rosa disse, pelo que a gente tem ouvido e conversado aqui, que tem muito a ver com esse enfrentamento de escrever para planejar, registrar sobre o que fez e usar tudo isso para ir
avaliando as intervenções e voltando para esse começo que, na verdade, nunca tem fim. Conhecer o contexto sociocultural das crianças e das comunidades onde elas vivem é fundamental para o planejamento. Por exemplo, se numa comunidade as crianças têm pouco espaço para brincar e se relacionar com as outras, é importante criar projetos em que o espaço para brincadeira esteja garantido no currículo. Se essa comunidade presencia um pouco as situações de leitura e escrita, será o caso priorizar essas práticas. É a partir da análise da realidade das crianças que o professor pode definir metas e objetivos para o ano letivo. Os objetivos não devem ser rígidos, né? Acho que tem que ter uma certa flexibilidade, porque mesmo porque a gente, quando começa o ano, a gente tem alguns objetivos traçados, mas é a partir da observação do que as crianças trazem, né? A gente vai ter que ir modificando esses objetivos, né, em relação ao que elas trazem, e esse planejamento ele também não pode ter só uma finalidade burocrática, quer dizer, não é só o registro pelo registro, né, mas tem que ser um orientador da prática da gente, né, em sala de aula. Você sabe que eu estou lembrando de um momento numa escola que eu trabalhei há algum tempo atrás, que tinha como pressuposto lá, como objetivo, que todas as crianças fossem leitoras dos diferentes gêneros ao longo do primeiro ciclo, né? E eu acabei observando que as crianças na segunda-feira, elas chegavam com um monte de novidades, uma série de informações, algumas de jornal, etc. E aí, lá no planejamento, eu peguei isso do grupo, né? E para trabalhar com as minhas crianças, eu fiquei pensando em fazer roda de notícias na segunda-feira, né? Então, eu comecei lendo para elas, depois lia junto com elas, conversei com o pessoal, o dono das bancas de jornal da comunidade, e ele fornecia os jornais de bairro para nós. Então, as crianças tinham a possibilidade de ter esses materiais, inclusive, né, como um recurso importante. Depois nós começamos a pedir que elas fossem para as bancas e conversassem, lessem isso com as famílias, quer dizer, já era um outro contexto, um outro tempo, um outro espaço. Na segunda-feira a gente retomava todas essas conversas e foi muito bom porque, assim, as crianças tinham que ler, tinham que pensar nas fontes, de onde veio essa informação, tudo. Então, eu acho que foi um momento muito rico e elas foram ganhando autonomia para mexer com esse portador jornal, que, por outro lado, contém diferentes tipos de texto, diferentes gêneros. Eu acho que isso foi uma conquista importante. A questão é, olhando o planejamento, ele revela práticas de escrita que sejam frequentes, desafiadoras e diversificadas, momentos de leitura que estejam no lugar nobre da rotina, do dia a dia da escola e do cotidiano do professor, uma escolha de uma variedade de livros, de textos e que esteja prevista nesse planejamento. Uma outra parte que eu fico pensando do planejamento que é bem importante, né, e que vocês foram falando aqui, eu vou fazendo as anotações em volta, né, então assim, organização do espaço, do tempo, material, quantidade, essas coisas têm que estar lá no planejamento, né? Então você tem que decidir essas coisas, porque isso fura a atividade, às vezes você não sabe por quê que não deu certo, e se você consegue olhar inteiro esse planejamento como a atividade, ela não é só a folhinha que eu vou levar lá, mas todo o contexto que a trata. Então, eu tenho que pensar nisso tudo no planejamento, né? Uma coisa é eu ir fazendo ajustes ao longo em função daquilo que eu quero, em função das necessidades de investimento nas crianças. A outra coisa é eu ficar aceitando propostas, né, sem
sem pensar em que contexto, para quais crianças aquilo tudo foi planejado. Só que eu acho aquela proposta bacana, interessante, e vou levando para a sala, entendeu? E nem consigo, muitas vezes, quando eu ajo assim, eu não consigo. Isso eu já passei por isso, gente. De levar uma coisa para a sala que eu achei super bacana e chegar na minha sala não acontecer nada do que eu tinha pensado. Porque não foi planejado para as minhas crianças. Tá certo? Eu acho que diferenciar isso. É assim, é que tudo que a gente vai fazer, a gente ter claro que os alunos vão aprender. Na verdade, o que a gente está discutindo é se a gente está se responsabilizando pelos resultados. Ora, às vezes os alunos não aprendem por muitas razões, mas o nosso pedaço nessa conversa é: qual é a implicação do professor e do grupo de professores nestes resultados? E o planejamento ajuda a revelar um pouco isso. Fica muito a sensação, às vezes, de que o planejamento é algo solitário. Não deve ser assim. Por isso a gente está aqui junto, para planejar juntos, para nos responsabilizarmos juntos por esse grande projeto que é a formação de alunos, leitores e escritores. Uma atividade é só uma atividade? A organização do tempo, as diferentes formas de tratamento aos diferentes conteúdos, os objetivos pedagógicos desdobrados em situações de aprendizagem ajustadas às necessidades das crianças. Esses são alguns temas que abordaremos no próximo episódio da série Letra Viva.